Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje acompanhamos nestes 10 minutos esta viagem missionária de São Paulo, que hoje chega a Atenas, levado por dois dos seus companheiros de viagem que tinham esta missão de ir buscar rapidamente Silas e Timóteo para o ajudarem na sua missão. Paulo chegava a Atenas, que era esta grande capital do saber, que se gloriava da sua ciência e da sua cultura, mas que ao mesmo tempo, como vemos, proliferavam ídolos com os quais São Paulo agora se deparava. Vamos hoje acompanhar São Paulo neste interregno que vemos desde que é deixado em Atenas, enquanto espera Silas e Timóteo, que mandou chamar com pressa, e enquanto vai caminhando no meio das ruas de Atenas, talvez em oração profunda, olhando à sua volta a tudo aquilo que vê e perguntando ao Senhor: Senhor, que queres que eu diga a esta gente? Que queres que eu faça? Vai caminhando no meio das ruas, vai vendo todas estas estátuas de diferentes deuses, cada um com a sua própria narrativa, que provavelmente, se calhar, Paulo já tinha ouvido falar. Por exemplo, aquela deusa Atenas, que diziam ter nascido da cabeça de Zeus e que quando nasceu já vinha armada, que era a deusa da ciência e da estratégia armada. Outro dos deuses que lá provavelmente São Paulo pode ter visto, o deus Dionísio, o deus do vinho, das festas e tantos outros. E São Paulo a percorrer estas ruas e a pensar: o que é que eu posso dizer a estes atenienses? Já têm tantas histórias que ouviram, todas elas interligadas entre si, já têm todo um edifício formado à volta desta sua crença e, quer dizer, formulado tudo isto com uma grande complexidade e que dizem explicar e intervir a realidade estes mesmos deuses. Mas finalmente lá me deparo com esta estátua. Lá nos deparamos, nós que vamos acompanhando São Paulo, com esta estátua do Deus desconhecido. Ora, aqui está uma aberta, pode ter pensado São Paulo. Pois, se tem deuses para tudo, até tem este Deus desconhecido, que preenche estas lacunas em todas as outras narrativas dos outros deuses, porque explica aquilo que no fundo não conseguem explicar. Se calhar eu posso-vos falar, então, de este verdadeiro Deus desconhecido, este com D grande, este que é o único Deus e que no fundo depois vai-lhes fazer aos poucos perceber que aquilo que têm diante deles, todas estas estátuas, não passam de ídolos que não têm vida, não passam de formas representativas da sua cabeça ou até de outra coisa pior, que no fundo não é algo que salve, que não dê a vida eterna. Mas parando agora um pouco esta nossa caminhada com São Paulo, Jesus, olhar para este povo que venera o Deus desconhecido faz-me também olhar para mim mesmo. Eu sei que o desconhecido também existe na minha vida. São aquelas coisas que me inquietam, que não me são indiferentes, que não me estão propriamente resolvidas, que me causam medo e que muitas vezes eu quero uma resposta e uma resposta rápida que possa, no fundo, de certo modo, espero eu ou quero eu, descansar o meu coração. Mas que Deus desconhecido é que eu tenho na minha vida? O que é que me inquieta hoje? O que é que me faz inseguro? Jesus, quero-te entregar tudo isto nas tuas mãos, como quis fazer São Paulo. Pois eu sei que se eu preencho estes desconhecidos, estes medos, com uma segurança que não és tu, no fundo, apenas volta pior, ou apenas me engano a mim mesmo, porque só tu me podes livrar do medo, só tu me podes preencher de verdade. Só tu me dás a paz verdadeira, apesar de eu não saber como é que vai ser o dia da manhã, se os meus filhos vão crescer saudáveis, se vou encontrar a minha vocação com clareza e segui-la de todo o coração, se vou conseguir corresponder à tua graça e viver da forma com que me fizeste, cumprindo a missão que me deste. Tudo isto são muitos desconhecidos, Jesus, e sei que tenho duas alternativas. Eu confio em ti, confio no teu plano, coloco as minhas preocupações nas tuas mãos,
Ou mantenho este ídolo ao Deus desconhecido intacto, procurando seguranças, procurando formas de conseguir racionalizar a situação, ou simplesmente esquecendo-me dela, não lhe tocando, como se fosse um ídolo. Mas creio, Jesus, que talvez o grande desconhecido absoluto da nossa vida e da vida de todos é mesmo a morte, a eternidade, o juízo, no fundo, o final da nossa história. Eu penso, Jesus, se calhar em tantos amigos sem fé, que diante destas grandes questões desconhecidas da vida, como o que é que eu estou aqui a fazer, qual é que é o sentido da vida depois da morte, existe mesmo um juízo, um céu, um inferno, diante de todos estes desconhecidos, preferem manter a questão como um ídolo e não tocar nela. Não lhe mexemos, temos muita reverência para com o assunto, dizemos que é uma questão de cada um e que cada um depara-se com isso da forma que quiser, mas que, na verdade, mantemos esta estátua ao mesmo tempo que mantemos as nossas inseguranças, mantemos as nossas racionalizações, mantemos as nossas categorizações que, na verdade, não nos dão paz. Um escritor italiano, o Vittorio Messori, também um grande convertido, diz que para muitos a vida é como que um comboio que passa por um grande túnel escuro e que não sabemos o que é que está do outro lado. E não sabemos porque achamos que ainda ninguém voltou para nos contar. E por isso mesmo, ou racionalizamos a situação, ou categorizamos em coisas mais familiares, ou temos medo, mas pelo sim, pelo não, desconfiamos do assunto, fugimos ou cancelamos este assunto da nossa lista de preocupações, pois na verdade achamos que não há nada a fazer, logo se vê. Mas este escritor italiano depois lembra de uma coisa, é que de facto Jesus voltou para nos contar. Ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Vem-nos mostrar o caminho para a eternidade. Temos diante de nós aquele que voltou do outro lado do túnel e que nos indicou o caminho para lá chegar. Veio dizer que deu a vida pela sua igreja, que nos veio preparar um lugar e que nos quer amar de verdade, quer nos salvar e levar-nos até essa morada eterna no casamento que não tem mais fim de amor com Deus. Jesus, eu sei que sabendo isto, esta é a resposta que vem destruir todos os ídolos desconhecidos da nossa vida que nos enchem de medo, nos paralisam e cancelam. Se nos dás um outro horizonte, se nos mostras a eternidade e o caminho para lá chegar, então tudo mais não tem substância, é uma mera criação da nossa cabeça. Mas voltemos então a Atenas, acompanhando São Paulo, nesta sua caminhada ao longo das ruas. Decidiu então ir pregar. E lá fez esta grande pregação em volta do Deus desconhecido que ele tinha visto na cidade, que os atenienses ainda não conheciam, mas que era Cristo. E diante desta pregação, vendo ele a brecha para onde podia entrar a luz do Evangelho, talvez não tenha havido o resultado que nós esperávamos. Não houve uma conversão de massas, não houve toda a multidão que aclamou Jesus como o Deus verdadeiro, mas houve alguns que até sabemos os seus nomes, que pelo Espírito Santo estavam abertos à palavra e seguiram o caminho de Jesus. Os frutos são teus, Senhor. Diante da pregação, uma suposta derrota, o Espírito Santo tocou algumas vidas com nomes concretos e fez assim entrar o Evangelho naquela cidade. Jesus, hoje eu quero rezar a vida dos outros, como fez São Paulo ao preparar esta pregação aos atenienses. Perceber por onde pode entrar a luz do Evangelho, sabendo sempre que é o teu Espírito Santo que prepara, que age e que converte os corações. Ajuda-me hoje, Jesus, a estar atento aos sinais que me dás. Ajuda-me hoje a confiar plenamente em Ti e a destruir todos os deuses desconhecidos da minha vida e a perceber cada vez mais que só Tu dás-me a verdadeira paz, porque és o caminho, a verdade e a vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,
São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.